Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área. E hoje para comentar um assunto que circulou muito aí nas redes vascaínas nos últimos dias, que é a questão do Vasco abandonar o campeonato carioca. Deixar para lá esse campeonato, uma ideia, uma tese que já circula na cabeça do vascaíno há muito tempo, né? Eu aqui, quando eu retomei a periodicidade do canal, antes de começar o Campeonato Carioca, eu já cheguei a responder uma pergunta de vocês sobre esse assunto. E claro que depois que começou o campeonato, com tudo que a gente viu acontecendo aí, essa questão veio novamente à baila com muita força, muita gente pedindo pro Vasco abandonar o Campeonato Carioca. E cara, não dá para tirar a razão de quem pede isso. Porque se a gente for avaliar a situação, né, o campeonato carioca, um campeonato que já não é tão estimulante do ponto de vista esportivo, é um campeonato fraco tecnicamente, a gente joga contra equipes muito fracas, tira ali os 4 grandes que estão na primeira divisão, não tem ninguém que joga sequer a segunda divisão, alguns poucos jogam ali a Série C, muitos nem participam de campeonato nacional, então é um campeonato fraco, tecnicamente. Por conta disso, acaba até meio que perdendo interesse, né? É aquele campeonato que, se você ganhar, você vai comemorar o título, com certeza, mas 2 dias depois já está pensando na estreia do Brasileirão. E se você perde também, cara, ninguém fica lamentando que perdeu o Campeonato Carioca, meu Deus, agora só ano que vem pra gente tentar ser campeão de novo. Não, né? Quem perde o Campeonato Carioca já pensa logo em outros objetivos. Tem toda essa cultura de Campeonato Carioca, cada vez mais, né, se trata como uma pré-temporada, por mais que quando perca a galera se revolte, tem essa postura, né? Então, esportivamente falando, não é um campeonato muito atraente. Economicamente falando, também cada vez é menos, principalmente depois que o Vasco rompeu com a Globo. O Flamengo, na verdade, rompeu com a Globo, né? Antecipou o final do contrato com a Globo e muita gente até comemorou. Cara, depois dali a coisa piorou pra caramba, porque o contrato com a Globo ainda dava uma grana, mas depois que acabou, as televisões só pagam merreca. Muito reflexo disso que a gente vinha comentando antes, né, da falta de interesse esportivo no campeonato. Então ganha-se muito pouco da televisão. O Vasco desde então vem até tentando contratos alternativos para tentar ganhar um pouco mais. Não se ganha premiação do campeonato. Todo campeonato que a gente participa, a gente, só de passar de fase, né, essas Copas de mata-mata, tipo Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, você vai passando, passei das oitavas, ganha uma grana, ganha premiação, vai para as quartas, ganha mais premiação, semifinal, campeão, né? O Campeonato Brasileiro também, você termina em 10º, você ganha ali uma premiação, se você termina em 9º, ganha uma premiação maior ainda, em 8º, em 7º, até ser campeão. Todo campeonato é assim, o Campeonato Carioca não. Nem se você for campeão, tu ganha grana, amigo. Mesmo se você for campeão do campeonato, você, cara, sai com 0 no bolso. E a questão do público, da torcida, também não dá dinheiro, porque, de novo, como o campeonato acaba não sendo muito atraente para o público, a gente vê mesmo São Januário, que é um estádio com uma capacidade pequena hoje em dia, não lota. Clássico, Vasco e Botafogo, deu 25 mil, Vasco e Fluminense, não encheu o Maracanã também. Então você parte para a alternativa de viajar para outras praças, mas aí, normalmente, o acordo que é feito, você vende, né? Você meio que ganha ali um cachê de uma empresa que está promovendo o jogo e a empresa que tenta lá ganhar acima desse valor, e o cachê não é uma coisa também super atraente, né? Fica sendo ali uma ajuda de custo quase para cobrir todo o buraco de que, cara, você tem que pagar todo um elenco e tudo mais. Então também economicamente deixou de ser há muito tempo um campeonato interessante. E ainda por cima, ainda tem o risco ali da contusão dos atletas, né? A gente até melhorou no quesito campo de futebol. A gente há pouco tempo atrás jogava em gramados bem piores do que vem jogando hoje, mas ainda assim encontra gramados em mau estado, duros, que podem ajudar na condição do atleta, e encontram também, muitas vezes, o adversário, que, como a gente falou, tem um nível técnico abaixo, acaba apelando para a violência ali, né, para tentar equilibrar as coisas na violência, tem a conivência da arbitragem, e aí isso aumenta o risco também da gente acabar contundindo alguns jogadores. A gente está vivendo isso na pele aí nessa temporada. Já perdemos 2 jogadores importantes para o Vasco em contusões no Campeonato Carioca. E aí você leva tudo isso em consideração.
Aí você ainda vai jogar, apesar de tudo isso, vamos lá, vamos jogar, vamos disputar, valorizar o campeonato. E você ainda vê uma arbitragem sistematicamente sacaneando o teu clube, sabe? Seja aí por má vontade, seja aí por incompetência, complô, o que quer que seja. Pô, fica difícil, né? Pra que a gente vai ficar jogando esse campeonato? A gente não tem nada a ganhar jogando esse campeonato. Então, assim, na tese, na teoria, eu concordo com esse discurso, né? Com quem defende essa tese. Agora, qual que é o problema? Não é tão simples assim, né? A gente não tá que nem na época aí da resposta histórica, que era muito mais fácil a gente sair e montar um outro campeonato. A coisa meio que se organizou de uma maneira muito mais complexa agora, né? Não vou nem entrar nos quesitos mais latentes, que é as questões que a galera levanta normalmente, né? Que é o fato de que hoje em dia você precisa ter uma boa colocação no Campeonato Carioca para poder disputar a Copa do Brasil. Então, né, a gente tem que ficar ou chegar nas semifinais ou pelo menos ser o campeão da Taça Rio para conseguir uma vaga na Copa do Brasil. A gente não pode abrir mão de disputar a Copa do Brasil. Tem a questão também lá da regra, de que a gente é obrigado a escalar os titulares, que é uma regra meio louca também, né? Primeiro, o que é, né? Como é que a federação decide se você escalou os titulares ou não? E segundo, em não escalando, qual que é a punição? É proibido, mas se você escalar não escalar, qual que é a punição? Ninguém sabe muito bem também. Mas é um recurso, né? Que é uma carta que eles têm ali na manga para poder usar contra os clubes eventualmente. Mas vamos deixar isso de lado também. Vamos também deixar de lado a questão do que o Vasco faria, né? Se não disputasse, o que a gente faz nesses 3 meses de campeonato estadual? Vai disputar amistoso por aí? Vai encontrar clubes para poder disputar esse amistoso? É complicado também, né? Vai jogar só amistoso? Não tem nunca aquela disputa de um campeonato de verdade. Mas tudo bem, vamos deixar isso de fora. Cara, tem uma questão mais grave do que essas, que é, que nem eu falei, a organização e a estrutura do futebol hoje em dia. O futebol, ele evoluiu bastante, se profissionalizou bastante em relação aos primórdios do esporte, né? E hoje em dia existe toda uma cadeia hierárquica complexa de você romper. Não é que nem na época da resposta histórica, que você falava, cara, não gosto do campeonato de vocês, vou criar um campeonato à parte aqui, vamos lá, vamos fazer. E a galera vai, e qual que é o campeonato que vale? Qual que é o campeonato estadual? É o que você quiser, porque não existia nenhuma autoridade maior chancelando os campeonatos, né? Hoje em dia existe. Então, assim, fora a dificuldade de você achar outros clubes para jogar, porque os clubes pequenos vão estar todos aí no bolso da federação, estão todos, né, comendo na mão da federação, ainda tem essa questão de que você, para disputar campeonatos nacionais, você precisa estar numa federação estadual que está coligada a uma confederação, né? A CBF é a confederação, quer dizer, a união de todas as federações. Então, para você jogar um campeonato da CBF, você precisa estar filiado a uma federação, e é a federação onde está sua sede, onde você disputa os jogos, né? A gente não pode também, vamos se mudar para a Federação de São Paulo. Não dá para fazer isso. Então a gente precisa estar, e passa por ali, pela federação, um bando de burocracias de que o clube depende. Então, assim, coisa que a gente nem sabe, burocracia de licença, de liberação de jogador, sabe? A gente já viu o Vasco tendo problema com essas coisas. E aí, se a gente já está encontrando, né, a tese, né, de que a gente já vê uma resistência, uma má vontade da federação, porque a gente não quis assinar com a empresa que está transmitindo os jogos, né? A tese que muitos defendem é de que a gente está sendo boicotado e sendo punido por conta disso. Imagina se a gente resolve bater de frente com a federação. Aí que os caras, uma guerra declarada e aberta, aí que os caras vêm com tudo pra cima da gente mesmo. Tanto que você vai ver quando o Alexandre Matos vai lá criticar a arbitragem e tudo mais, e criticar que não adianta reclamar, ele põe a culpa nos árbitros. Os árbitros são ruins. Apesar do esforço da federação, não, a gente vai lá, é sempre muito bem atendido, o presidente é uma pessoa de muito inteligente, fino trato, ele procura evitar criticar a federação em si, porque sabe, cara, que do jeito que a estrutura é montada no futebol, a gente depende deles. Essa que é a verdade, a gente depende deles. E aí, como resolve esse problema então? Cara, assim, de novo, a solução ela vem a médio e longo prazo. Tem uma solução paliativa, que eu acho que é essa que o Vasco fez, que é, cara, botar a boca no trombone, reclamar,
para ver se minimiza os erros, né? É chato essa coisa de ficar todo mundo cobrando e pedindo, mas qual que é a outra alternativa, né? Tem que... quando começou o Campeonato Carioca, acho que o primeiro jogo assim, que realmente, né, marcou ali pelos erros da arbitragem foi o jogo contra o Bangu. Eu fui ver mesas redondas e debates que cobrem o futebol brasileiro de maneira geral e, cara, ninguém comentou. Vamos falar do jogo do Vasco. O Vasco empatou com o Bangu, deu mole, derrapou, deu uma escorregada. Não se mencionou em nenhum momento que teve uma expulsão completamente bizarra no começo do jogo, que teve ali um pênalti completamente forçado no último minuto. Ninguém comentou nada disso, né? Comentou a partida como se não tivesse erro de arbitragem nenhum. Passa batido. Aí fica fácil para os erros continuarem repetindo, né? A partir do momento que o Vasco começou a reclamar, porque também foi sistematicamente sendo prejudicado, aí começaram a falar. Mas a imprensa tratou como sendo um chororô, ficou minimizando, que nada a ver, falar que é contra tudo, contra todos. Cara, tudo bem. O importante é que estão falando. É claro, se a imprensa comprasse a nossa briga, ia ser melhor ainda. Mas mesmo não comprando, só de levantar essa questão à tona, já ajuda. Porque se todo mundo está falando, o Vasco está falando que foi roubado e está exagerando. E aí no jogo seguinte é roubado de novo, eles vão voltar e, talvez não esteja tão exagerado assim, porque já teve erro na última rodada, agora teve de novo. Então isso meio que obriga a galera a se mexer e se esforçar para que pelo menos não erre, né? Seja aí de novo, de má fé ou não, ou por incompetência, vai existir um esforço para, cara, para de errar contra o Vasco, porque tá dando bafafá na mídia já, né? E aí, a médio prazo, como que isso pode melhorar ainda mais? É com o Vasco ficando um time melhor mesmo, né? Se o Vasco começa a ficar um time melhor, não só é mais fácil da gente vencer, apesar dos erros da arbitragem, que sempre ajuda, como também a mídia começa a prestar mais atenção no Vasco, entendeu? Porque é um time que está disputando campeonatos, é um time que está jogando, está chegando sempre, que tem jogadores interessantes. A mídia começa a prestar mais atenção. Hoje em dia, cara, a mídia esportiva em geral trata o Vasco como nada, né? Fala ali o resultado, porque tem uma audiência, tem uma galera que quer saber, mas você vê que a galera nem assiste os jogos, muitas vezes nem fala mesmo dos jogos. Então, assim, a gente ganhando um pouco mais de importância, a gente consegue, talvez nem precise ficar gritando tanto, né? Os próprios jornalistas já se interessam em ver e já sinalizam, o Vasco está sendo prejudicado de novo, realmente o Vasco está tendo uma sequência, né? E essa coisa ajuda. Agora, para resolver de vez o problema, aí, cara, são duas alternativas, né? A alternativa pouco republicana, que eu não concordo, que é o esquema do, né, pra rir tem que fazer rir, sentar lá com a federação e falar, cara, como é que a gente resolve isso aqui? Como é que a gente faz pra, né? Que é meio que o Eurico Miranda fazia ali, né? Tinha um esquema com caixa d'água e na época que o Eurico Miranda era presidente do Vasco, a gente não via esse tipo de assalto dentro do Campeonato Carioca, a gente não via, né? Muito pelo contrário. O Vasco tinha ali, tramava, conseguia fazer adiamentos, fazia a tabela do jeito que queria, porque o Eurico Miranda era ali unha e carne, com caixa d'água e conseguia resolver. Mas isso aí, repito, é pouco republicano, não é uma... não apoio, né? Até porque muitas vezes isso acaba escondendo fraquezas, né? Se você consegue resolver as coisas por esse lado, você está ali meio que maquiando fraquezas que em algum momento vão estourar na nossa cara. E o jeito que eu acho mais certo, mas que eu também acho assim, mais complicado ainda, é quase utópico de resolver, é a mesma solução que eu defendo pro campeonato, pro futebol brasileiro de maneira em geral. Cara, os clubes precisam se unir, precisam chamar a responsa para si. Precisam parar de se ver como rivais e se ver como sócios numa coisa maior, entendeu? Porque se é difícil pro Vasco bater sozinho de frente com a federação, se Vasco, Botafogo, Fluminense e Flamengo se juntam e falam, Ferdi, agora a gente vai organizar essa bagaça aqui, a gente vai escolher os árbitros que são bons, a gente vai montar uma comissão, a gente vai ver a transmissão para ser uma transmissão que funcione, não essa que não tem imagem de nada, não dá replay de nada. Aí, cara, aí já é um grande passo, concorda? Só que não, os clubes eles ficam tratando, o Vasco agora tá reclamando, os outros clubes estão lá zoando, o Vasco tá de chororô, olha só, não sei o que, amanhã é o Botafogo, aí a gente também vai ficar, Botafogo que se ferre, né? Pega a história aí do Campeonato Carioca nos últimos 10 anos, tu vai ver que em algum momento todos os clubes se desentenderam com a federação.
mas é sempre um de cada vez, e quando um vai, o outro não vai. Então, cara, enquanto for assim, é complicado. Mesma coisa serve para o Campeonato Brasileiro, insisto, né? Os clubes, eles precisam se juntar e entender o futebol como um produto único, né? Onde existe a rivalidade, todo mundo quer vencer do outro, beleza, mas, cara, é um produto único que está competindo aí com o NFL, com o NBA, com o próprio campeonato lá, Champions League, série da Netflix. A gente precisa ser um produto, o futebol brasileiro precisa ser um produto mais interessante que todos esses aí, para continuar atraindo gente. Senão vai parar de atrair. Agora, enquanto um fica brigando com o outro, essa solução ela não acontece, né? Não tem jeito, não tem jeito. Enfim, isso era o que eu tinha para dizer por hoje. Digam nos comentários a opinião de vocês sobre esse assunto. E se tudo der certo e nada der errado, amanhã a gente volta com mais um assunto sobre o nosso Vascão. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando.